Seja bem-vindo ao podcast e a pergunta de hoje: é possível viver de música no Brasil? Ah, sim, é possível viver de música no Brasil e viver de música em qualquer lugar do mundo. O que não é possível é viver sem música. Eu concordo. Para isso, o professor Moacir, da Escola Talentos de Música. Eu respondo convictamente que é possível viver de música no Brasil, inclusive trabalhando de dia. Não precisa trabalhar à noite, aquela jornada que o músico profissional às vezes enfrenta, né? E nós somos privilegiados, eu particularmente tive a sorte de descobrir quando eu tinha 31 anos que eu podia viver de música e levar esse assunto e o aprendizado musical para um grande número de pessoas. E quando que a música surgiu na tua vida? Eu nasci dentro de uma família que a minha mãe frequentava uma igreja evangélica, tá? Eu frequentei aquele ambiente até os meus 12 anos e ali eu peguei o gosto pela música assistindo as apresentações musicais, vendo Desde as pequeno, pessoas então? tocando, desde pequeno. E quando eu tinha 7 anos de idade, aí meus pais viram que eu tinha o gosto pela música e me colocaram numa escola de acordeon. Me deram um acordeon, compraram financiado, parcelado lá em 2 anos, né? E me colocaram numa escola. Foi sorte que eles me colocaram numa escola que eu tive a minha primeira formação. Já dos 7 aos 12 anos eu fiz o primeiro curso de música. Assim. Naquela época, a música era muito limitada para poucas pessoas, né? Era muito limitada. A metodologia, né, de ensino era uma metodologia ainda que demorava para dar resultado. Mas isso tem um motivo, né? As escolas de música, isso lá nos anos 60, né? Elas eram montadas para ensinar a música clássica, o erudito, que é realmente, que exige mais estudo, que exige mais dedicação. Então a didática, a metodologia que existia na época, era pensando em preparar o instrumentista para tocar peças difíceis. Então não existiam assim escolas para música popular, como hoje existe. Né? Sim. Então isso também era limitante, né? Além do custo dos instrumentos, porque o instrumento sempre foi não era barato e o que mais tinha escolas eram de piano, né? O piano era um instrumento muito caro na época. Hoje também isso está bem mais em conta, né? Com o advento do piano digital. E o acordeon era um instrumento até um pouco mais em conta, mais barato, né? Mas tinha as questões de mensalidade, enfim, e então era meio limitante. E também a perspectiva de viver de música, né? Então as pessoas não se davam o direito de fazer música só por hobby, talvez. Até não era bem visto, né? Quem se O decidia. músico, Então, quando eu estava ali na minha adolescência, já a juventude, tendo que me decidir o que eu ia ser na vida, o que eu não queria ser era músico. Embora gostasse muito de música, na época eu não tive assim coragem ou a perspectiva de viver de música, né? Eu achava que não tinha futuro. E como que foi finalmente ter a coragem de fazer aquilo que o teu dom te dizia para fazer? Assumir isso. Então, Claire, eu dei muitas voltas ali. Tanto que só quando eu tinha lá meus 31 anos é que eu tive a decisão e enxerguei qual era o meu propósito aqui. Né? Teve maturidade. Até então eu tentei outras coisas, fiz engenharia, eu me formei em administração de empresas. Isso também foi muito bom, porque depois, quando a gente acabou montando a escola de música, eu consegui juntar duas habilidades, né? Que é a habilidade musical e a habilidade como administrador, gestão de pessoas, gestão de um negócio. E tive a sorte, então, de juntar as coisas que eu mais gostava de fazer. Por isso que eu digo que dá para viver de música. A nossa atividade prova isso. A toda a equipe que trabalha com a gente hoje, né, são pessoas que vivem de música, como professores de música. E quantos professores são hoje em dia? Hoje, ali na Mais escola, ou menos. somos 21 professores. 21 professores de música. E alunos? Alunos, a gente fica oscilando ali entre 300, 400 alunos. São muitas pessoas beneficiadas com essa oportunidade, né? E quando veio isso não veio assim do nada, essa ideia e a coragem de montar a escola, né?
A gente estava já com a família, eu, a minha esposa Mara e mais a minha filha Daniela, morando no interior de São Paulo, trabalhando num outro segmento, né? E naquele momento surgiu o desejo de mudar de profissão. Mas fazer o quê? Então, ali, eu acho que já vinha desde aquela minha infância de meditação, de oração que eu tinha, embora já não estivesse mais seguindo aquela doutrina lá da igreja evangélica, mas mantinha aquela coisa de parar um momento do dia assim para elevar o pensamento, né? E ao elevar o pensamento, eu comecei a sintonizar com uma ideia de eu quero fazer algo que atinja o maior número de pessoas, usando o meu dom natural. Ah, que propósito bonito. E aí eu comecei aos poucos as coisas foram acontecendo. Tipo, lá no interior de São Paulo, eu comecei a ir para a capital e conhecemos lá um método de ensino que eu senti que era maravilhoso e que faria com que muitas pessoas aprendessem a tocar os mais variados instrumentos, que era uma didática de ensino que tinha vindo do Japão, né, que associa a teoria com a prática já desde o primeiro momento de aula, tanto nos instrumentos como na parte de canto. E aí foi quando nos deparamos com esse método e que precisavam de uma escola autorizada em Porto Alegre, foi uma coincidência maravilhosa, né? E nós voltamos para Porto Alegre, nós somos daqui, né? E aí começamos aquele projeto, inicialmente selecionamos 3 professores, e no início era só instrumentos de teclas, então a gente dava piano, órgão, teclado. E aos poucos aquilo foi diversificando e, na verdade, rapidamente, né, a gente cresceu e virou uma escola bem estruturada, né, que atende vários cursos diferentes e pessoas de todas as idades. Né? Mas isso eu acho impressionante, quando a pessoa tem um sonho e ela tem a coragem de assumir, as coisas vão encaixando, vão acontecendo, né? Se alguém hoje me perguntar o que tu diria para um jovem que não se decidiu ainda pela profissão, né, eu acho que tem que ser uma pergunta. Qual é o teu dom? Não é assim o que tu mais gosta de fazer, né? Porque às vezes o que a pessoa mais gosta de fazer é jogar, é apostar nas bets. Mas digo assim, qual é o teu dom? O que que tu tem facilidade para entender, para fazer, e que tu acha que se tu começar e seguir a tua vida inteira fazendo, tu vai ficar feliz? O que é que mexe com a tua emoção, né? Se eu tivesse feito essa pergunta para mim lá quando eu tinha meus 15, 16 anos, talvez a resposta seria, vá pela música. Aí eu talvez tivesse procurado esse caminho mais cedo. Por outro lado, quando eu já estava lá maduro, né, que eu já tinha passado por outras experiências, eu tive então a oportunidade de perceber que eu podia seguir por esse caminho. Eu lembro da sensação que eu tive, assim, quando eu tive aquela sensação e imaginei que eu ia passar a vida mexendo com música, eu digo, é nisso que eu vou. Ah, que lindo isso, né? Né? Então, esse eu acho que toda pessoa, o jovem, deveria se perguntar, né? Para qual propósito eu estou aqui nesse mundo? É uma pergunta Se muito imaginar importante. fazendo aquilo, todos os dias acordar da sua vida para ir fazer determinada coisa e se sentir que vai estar feliz fazendo aquilo. Aí essa pessoa vai passar a vida suave, trabalhando como se estivesse se divertindo. Sim, e o que tu vê de benefício da música para uma pessoa, de repente, que nunca aprendeu nada e quer se propor a fazer? Que benefício que ela pode ter para a vida dela? Olha, em todas as fases, né, da vida, conviver com música, tocando, cantando ou só ouvindo, é maravilhoso. Agora, quando a pessoa se propõe a aprender um instrumento, ou aprender uma técnica vocal, praticar o canto, ou compor uma música, compor uma letra, né, porque a música é muito abrangente, ela pode ser só instrumental, mas ela pode ser também uma canção com letra, que daí tem um significado poético, né, um depoimento do compositor. Mas em todas as fases da vida, a música é muito bem-vinda. Na criança, ela aprende a ser mais concentrada, ela aprende a compartilhar quando ela tem a oportunidade de tocar num grupo, ela aprende a parar para ouvir o outro, ela fica desinibida porque ela consegue se comunicar através da música. No adolescente, a música tem um poder gigantesco de melhorar a autoestima.
Porque o adolescente, ele precisa, perante o seu grupo, perante a sua comunidade, se destacar em alguma coisa. Quando ele estuda música, ele toca um instrumento, ele canta, ele participa de um grupo musical, ele já se destaca. Ele já se sente importante perante o seu grupo e a autoestima dele já está realizado, ele já fica feliz, ele é benquisto pelos outros. E o que é muito importante, a música promove a socialização. Certo. A pessoa pega um violão, sentou ali na calçada, que seja, com um amigo, já vem outro, já começa a cantar, já começa a pedir música. Então, o adolescente que precisa socializar, e a música, então, é uma ferramenta fantástica. Para o adulto que está em fase de ganhar a vida, que está correndo atrás, que tem muitos compromissos e que enfrenta o estresse do dia a dia, a música tem um efeito relaxante. Às vezes a gente recebe na escola um executivo cheio de responsabilidade, enfim, um profissional qualquer que vem tenso e chega lá e fala assim: eu preciso estudar música para relaxar. Eu digo para ele: tu vai relaxar com a música, só que tu vai ter um momento aquele que a música vai ser um compromisso a mais para ti. Tu já está cheio de compromisso. Tu acabou de arrumar um compromisso agora de vir à aula uma vez por semana. Ele fala: não, mas eu vou vir com prazer, porque pelo menos durante aquela hora que eu estou aqui, eu vou esquecer dos outros desafios. Digo: legal. E quando tu estiver em casa praticando o teu instrumento também, vai ser como se fosse uma meditação para ti. Tu vai focar naquilo ali, tua cabeça vai sair dos problemas, e quando tu voltar para enfrentar os desafios do dia a dia, tu já vai estar mais preparado, mais relaxado, mais focado. Então a música traz esse sentimento também. Além de promover a socialização também. Porque o adulto também se apresenta nas apresentações da escola, ele vai nos saraus da escola, ele convida seus amigos, a sua família. E aí na própria família, quando um estuda música, a família se reúne em volta para praticar. Outros já querem aprender também. Outros se entusiasmam. Tem o efeito de contaminar, né? No bom sentido. Nossa, então só benefícios. Eu acho que sim. E diante disso tudo, se teu avental falasse, o que poderia dizer para nós? Se o meu avental falasse, iria estar escrito aqui, ó: para tocar a vida numa boa, que é ouça os seus dons naturais e faça aquilo que você mais gosta. Não precisa ser música. Pode ser artes plásticas, pode ser dança, pode ser um esporte. Enfim, a pessoa não pode passar por esse mundo sem fazer aquilo que ela mais gosta. Excelente! Eu tenho certeza que muitos vão ficar seduzidos e entrar nesse mundo da música. Então, aproveitem essa orientação recebida e até o próximo podcast. Obrigado.